inventei isso, né, cara? O ano zero sempre serve para a década anterior, né? Eu não estudei e tal, nem me liguei nisso aí. Depois começaram a falar que o ano zero é sempre pela década anterior. Quer dizer, 1990 é complicado, né? Vale pela década de 80. Só no ano 1 é que vale pela próxima década, né? Isso aí é curioso, né? Você vai falar, caramba, 1990, cara. Pô, anos 90, não. É os anos 80, né? O final dos anos 80, né? Aí vocês sabem que nos anos 80 nós tivemos aí a Copa da Espanha, né? Que é 82, né? Aquele vacilo lá os dois se lascaram, né? Tanto o Brasil contra a Itália e o Argentina também, o Uruguai nem se classificou, mas além de perder o jogo com o Brasil de 3-1, o Maradona deu um pontapé lá no... Já não falei muito da Argentina, né, em 82, podia ter falado, né, mas joga contra o Brasil, jogo importante, né, eles já tinham perdido a Argentina, mas além de tomar um pau do Brasil, aí do Maradona, o melhor jogador aí, para muitos, o melhor jogador de todos os tempos, né? Mas para argentino, né, tá certo, eles são argentinos, mas o cara vai, é que nem eu, Zidane e Platini. Para muitos, o Platini é o melhor jogador da França, mas o Zidane foi campeão do mundo. Aí, sabe o que aconteceu? No jogo em vou contar essa história depois. 2007 é aquela cabeçada do Zidane, aí eu tirei. Mas é opinião minha, né? Cada um tem sua opinião. Aí o melhor jogador, aí voltou, né? Aí o melhor jogador, o Zidane tinha a Copa do Mundo, aí terminou a Copa, além de perder a Copa para a Itália, deu uma cabeçada no outro jogador, né? O jogador falou da irmã, né? Aí o cara... sei não, o Zidane também já estava aos trancos e barrancos. Aí futebol é jogo, né? E jogo muitas vezes não é desonesto, não é honesto, não. Né? A seleção ganha na porrada. E aí, nós entramos em 1990, né? A Copa virou para a Europa, né? E tivemos em 86 o Maradona. Aí sim, o Maradona foi o cara da Copa, né? Ele deu um vexame ali naquele jogo contra o Brasil, depois na Copa, 4 anos depois, ele já estava no auge, né? Apesar das drogas, aí por causa da derrota da Argentina, das guerras das Malvinas, né? Malvinas é para os argentinos, Falklands é para a Inglaterra, a Inglaterra recuperou. E aí houve um confronto, né, entre inglês e argentino. Aí como o Maradona meteu a mão, o juiz não viu, o gol passou e depois teve aquele golaço. Aí o Maradona já era um gênio, né, da bola. Aí foi elevado à estratosfera. Aí ninguém mais suporta. O galo que não seja argentino, o Maradona sendo o melhor da história, né? Quer dizer, ele aprontou naquele jogo em 82, e em 86 também meteu a mão, né? O gol não vale, né, cara? O gol tem que ser com os pés, não é com a mão. O cara meteu a mão, só que o juiz não viu. Aí a Argentina toda pode falar que foi falha do juiz, né? E foi esperteza do Maradona. Aí a Argentina, se é o Maradona, foi lá para estratosfera do futebol, né? Mas aí tem que vir outro para comparar ele. O Messi é inferior porque não ganhou Copa, né? Mas vamos ver nessa Copa de agora, 2022. Será a última, né? Será que o Messi se consagra desta vez? Interessante essa Copa lá na Catar. E o próprio Neymar também. Mas isso aí eu deixo para depois. Aí o assunto aqui é 1990, né? Como é que estava em 1990? Você lembra como é que você estava em 1990? Fazer um resuminho aqui, em 1990, eu vou ver a minha parte, né? Em 1990 eu estava num escritório de contabilidade, né? Eu já tinha deixado para trás aquela parte de biblioteconomia e dei novos voos aí, tentando... um ano antes eu ganhei na loteria esportiva mesmo, cara. Pode falar pra mim que eu sou uma das pessoas que ganhou dinheiro com futebol. Não fui jogador, né?
Não era perna de pau total. Fazia uns golzinhos, né? Mas acabei ficando míope, cego. Aí não dá, né? Pô, não enxerga. Pô, acabei tendo que usar óculos e lente de contato. Aí eu fiquei com medaço de tomar uma bolada com a lente de contato. Aí era um centroavantezinho aí, centroavante que metia gols, né? Sempre fazia gols. Meu interesse era fazer o resultado das partidas. Independente de... Tinha velocidade, mas não tinha físico, né? Não tinha fôlego. Aí também é outro problema aí para ser jogador, né? E naqueles campos da Nova Sintra lá, e não tinha muro, né? Você chegava lá à tarde à vontade, montava um time e jogava. Hoje tá tudo murado, você tem que pagar para jogar. E tem que ter disposição também, né? Uma coisa é você pensar no futebol, outra coisa é ter disposição para jogar e colegas para jogar, né? Reunir para jogar. Aí é bem diferente. Então, em 1990, eu estava já saindo da humanitária, né? Entrei no meio, né? Da parte, aí estava resolvendo para a área de comunicação. Como eu tinha ganho na loteria esportiva, ganhei uma merreca, né? Ganhei, vamos dizer aí, dava para pagar, deu metade da faculdade. E deu para ficar um tempão aí morando na casa de amigos, né? Também morei aí um tempinho na ponta da praia, né? Nos Quenotes. E assisti a Copa de 90 lá, os Quenotes. Uma família não era rica, mas os pais eram trabalhadores aposentados da Petrobras. Imaginem, dinheiro. Aí foram lá nos anos 90. Aí eu lembro que em 1990 eu ainda não estava na prefeitura, né? Não tinha feito concurso público, né? Porque como eu não tinha currículo, apareceram o concurso, mas o concurso você sabe que tem que ser bom também, né? Não é assim, concurso público, qualquer função, você tem pontos, né? Tem que fazer pontos. É que nem uma corrida, você tem que chegar na frente nas vagas. E eu era muito estudioso, fanático estudioso, eu sempre via que ia ter transtorno para fazer prova e passar nas vagas, a não ser que é complicado, né? Concurso tem que, não é só pensar em fazer o curso, tem que estar preparado. Ainda mais concurso público, não exige experiência mas exige que você esteja preparado para poder enfrentar aquele monte de gente igual a você e ser o menos pior aí e entrar. Aí ninguém vai poder reclamar de você. Você passou no concurso, cara, passou pelo estágio probatório, quem é que vai falar de você? Você é uma inimizade, ninguém vai poder falar de você. Você entrou, cara. Você entrou pela tua força aí, de vontade. Ou por sorte, né? De repente você não é um estudioso, aí dá uma sorte aí, que não tem muito inscrito. Então, o 1990, início aí dá pensando aí em arrumar um emprego melhor, né? O salário era baixo, era um pouco mais do salário mínimo. E aí eu lembro, eu sempre vou citar, agora como eu tô ligado em tudo, né? Naquela época, nas Copas anteriores eu não era muito ligado em outras coisas não. Fixava, mas não gravava. Aí a partir desse tempo aí, 1990, eu já comecei a gravar e ver, né? Eu lembro que em 1990, também vou falar do local onde eu estava, né? Estava lá no município de Santos e era uma mulher, né? Era uma mulher, a prefeita Thelma de Souza. Thelma de Souza o perfil de políticos são parecidos, né? Ajudar a população e tem um grupo paralelo ali de servidores públicos também querendo, já que o prefeito anterior também não falou que eleição é o Oswaldo Justo. Depois de muito tempo ele foi deputado estadual, depois nunca mais conseguiu voto. Ele falou que o político, os votos dos servidores não elegem o político. Aí ele se lascou também, ele se ferrou, porque ele foi prefeito depois, nunca mais. Por falar isso, né? Servidor não elege prefeito, governador, não elege. Estão vendo essa eleição de 2022 aí, uma tal de PEC aí. Quantos servidores não votaram, né, no que perdeu? Nem vou falar o nome.
Agora, Thelma de Souza, né? Thelma de Souza, se eu não me engano, ela venceu Del Bosco Amaral, né? Tem um filho aí tentando aí ser deputado, o Del Bosco Amaral, já falecido, né? A Thelma de Souza está viva, é vereadora, né? Na Câmara de Santos, já foi deputada federal e tal. E ela foi a primeira mulher em Santos. Eu lembro que tem um fato ali, regime jurídico único, 1990. Quem tinha um tempo lá de seletista passou estatutário. Pode isso? Eu lembro que para você ser estatutário você tem que fazer concurso. Só que já tinha gente apadrinhada na prefeitura que passou tudo para estatutário. No regime jurídico único. Isso é que eu lembro lá de 1990. Fechado, não tinha nem entrado na prefeitura. Depois eu li, né? Fiquei lendo os fatos. Né, esse vídeo é de memória, né? A gente lembrar. Tinha o governador como o município de São Paulo, lógico, pertence a São Paulo. Era o Orestes Quercia, né? O cara que brigava sempre aí com o pessoal aí, somente funcionário. O Orestes Quercia, falecido, né? Já é falecido, Orestes Quercia. E, a efeito nacional, Collor e a gente vai de novo. Aí o Collor venceu as eleições aí. Se eu não me engano, foi contra o Lula, né? Dá para lembrar. Na edição eu vejo e depois eu coloco aí. O Collor de Mello, 1990, presidente do Brasil. Aí, Copa do Mundo. Ela saiu do México em 86 e foi lá para a Europa de novo. Se bem que a prefeitura, a FIFA não aceitava, né? Nunca procurou, mas já que o México já cediu 2 vezes, né? Em 70 e 86, então a Itália ganhou o confronto contra a Rússia, a União Soviética, que queria também sediar, e aí preferiram a Europa, né? A Itália. Para resumir a Copa do Mundo, eu vou pegar sempre aquelas seleções que chegaram na final, né? Pelo menos os 4 que se destacaram aí e foram até os 4 mais importantes aí que chegaram na final. Né? Eu sempre procuro fazer isso para resumir, porque imagina o número de partidas que tem. Isso eu deixo lá para o final do vídeo no número de gols, né? Se o YouTube não cortar tudo, vocês vão ver o número de gols lá, a parte das imagens, né? O número de gols que eu sempre coloco lá, uma musiquinha, né? Escolho uma musiquinha e coloco os gols lá. E aí, começando, né, pelos cabeças de chave, foi a primeira Copa do Mundo que, é lógico que a Itália teve lá em 1934 com Mussolini. Ela reformulou os estádios, né? E aí, em 1990, apareceu, foi a Copa do Mundo que todos os campeões do mundo, finalmente, né? Pela primeira vez na história, todos os campeões do mundo participaram da Copa do Mundo. Participou o Uruguai, participou a Itália, participou a Alemanha, participou o Brasil sempre está participando, né? O Brasil é o único até hoje que participou de todas as Copas do Mundo. Participou de todas. E a Inglaterra, né? Foi também, entrou no grupo aí, e aí e os coadjuvantes, né? O Egito participou, Emirados Árabes, né? Participou. Né, a seleção do Camarões, aí, né? Seleções dos Camarões, hein? Seleções dos Camarões. Aí, depois de ter terminado invicta, em 82 na Espanha, na Itália, apareceu o Roger Milá. O jogador mais velho a participar de uma Copa do Mundo. Aí ficou aí nos livros, nos calhamaços, aí você põe no livro dos recordes, foi o jogador mais velho a jogar a Copa do Mundo. Não foi nessa Copa não, nessa Copa aí foi a segunda, né, que ele mal apareceu lá em 82. Quem estava aí pelo Camarões era o Nicono, né, que falhou no gol lá em 82 contra a Itália, gol do Graziani. Ele escorregou e aí a Itália passou para o azar do Brasil. Aí o Camarões novamente foi sensação da Copa aí.
disputando o grupo, né, cabeça de chave, principalmente Itália, né, a Argentina, a Alemanha, a Inglaterra, né, e teve também o chamado Grupo da Morte. O Grupo da Morte aí, Uruguai, Bélgica e Espanha, né? A Bélgica também. O legal da Bélgica é que eles sempre vêm com umas camisas bem para foto, né? Uma beleza, né? Umas camisas bem diferenciadas, né? A Alemanha apareceu nessa Copa aí com uma camisa bem diferenciada, como vocês podem ver aí na edição aí, a camisa, né? E a camisa da campeã, né? A camisa da campeã, né? A Itália, sediante da Copa, né? Foi bem no grupo dela, né? Ganhou da Tchecoslováquia, ganhou da Áustria e foi indo aí, apresentou vários jogadores aí que se tornariam lendas, né? Em seus clubes. Na seleção, não conseguiram, principalmente esses três aí que eu vou citar. O Roberto Baggio, né? O Roberto Baggio começou ali, né? Já do banco de reserva, já para o mundo. A Itália apresentava para o mundo o Roberto Baggio. Vocês podem acompanhar a história dele aí. Tem documentário do Roberto Baggio aí. Vocês podem pela Netflix. Vocês podem ver aí a carreira do Roberto Baggio. O Baresi, né? O Baresi também aparecendo aí. O Baresi, né? Tava o Maldini, agora é o Paolo Maldini, né? Tinha falado lá de 62, né? Daquela brigaiada lá contra o chileno. Ali era o César, né? O César, a foto lá. Vocês podem ver aí o link. Quando eu falo da Copa de 72, aí o César Maldini estava lá. E agora o Paolo Maldini, né? Agora tem o Neto jogando também, né? Um campeoníssimo jogador aí, jogador que bateu o recorde do Milan, foi campeão de tudo aí, mas não ganhou a Copa do Mundo, enfim. Pra sorte do Brasil também, né? Que ele tava lá em 4 anos depois lá. Não segurou o empate, mas nos pênaltis falharam. Né? Não conseguiu fazer o Bebeto e o Romário andar, não. Maldini, grande jogador aí da história. Os especialistas montam seleções, o Maldini pode aparecer em algumas delas aí. Né? Maldini, Paolo Maldini. E o Baresi também nem precisa falar, né? O Franco Baresi, campeoníssimo também de clubes e não conseguiu. A Itália foi aos trancos e barrancos, né? Ganhou seus jogos, disputou a vaga no grupo com a Tchecoslováquia do Skurave, né? Cabeceador incrível da Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia também já estava no seu fim, né? Depois viraria a República Tcheca, né? E curiosamente os anos 90 foram anos de estruturação e destruição, né? A perestroika do Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev, ali estava reestruturando, mas no final você vai ver aí na década houve uma destruição. Os russos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ela iria desaparecer e aí teria vários países, né? Ficaria só a Rússia, mas aí ia surgir vários países aí, né? A Ucrânia, né? Está em guerra aí, é uma delas, quer retomar de novo, né? A Rússia quer tomar de novo. E outros aí, os que estão, né, embaixo, se integrou, né, aí formou vários países aí, e muitos desses países participam de Copas do Mundo. Vocês vão ver que mais tarde a Ucrânia entrou, né, tem o Shevchenko, né, e aí deixo para outros capítulos aí, as seleções aí. Estou falando da Tchecoslováquia, ela acabou se dividindo, né? Ela acabou virando República Tcheca e República Eslováquia. E toda a história da Tchecoslováquia acabou ficando com a República Tcheca. Todo o currículo, né, histórico, os vice-campeonatos, aí foi. Na Alemanha foi curioso, aí era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Aí foi o contrário, aí juntou. Né?
Aí todo o histórico da Alemanha Oriental foi a Alemanha Oriental não pegou não, porque também a Alemanha Oriental não ganhou nada, né? Ele ganhou um jogo lá. Esse jogo aí, o pessoal, a Alemanha ganhou aquele título de 74, mas esse golzinho, essa vitória aí deslocou. Ele tá falando que se o Brasil tivesse, ou se a Alemanha tivesse ganho aquele jogo com a Alemanha Oriental, né? Eles iam cair no rodo com o Brasil e Holanda, né? Aí é meio, liquidificador. No começo ela não estava bem, né? Quando eu contei a história lá, ela no começo ganhou do Chile, mas o pessoal já estava vaiando. Aí chegou na final e ganhou, foi campeã, né? Aí o Beckenbauer se consagrou. Por falar em Bélgica, né? Eu falei da Bélgica, veio do Camarões, a Bélgica vinha também com aquela roupa, né? Tinha o Seulemans, tinha o Vincenzo Sifo, né? O Sifo, né? Eles conseguiram chegar até a página 2 ali. Seulemans, né? Prodhome, Pifaf, o goleiro, né? Na figurinha o pessoal falava Plaf, Pifaf. Era titular numa Copa, depois o Prodhome, né? Prodhome. Complicado esses nomes. A turma lá dos Cruyff, dos Rummenigge. Prodhome, né? O goleiro da Bélgica, também tem que ser citado, né? Não foi campeão, mas chegou perto. A Bélgica tá sempre chegando aí. Qualquer dia ela emplaca aí, disputando o título mundial, como a Croácia, né? Também fala um pouquinho da Iugoslávia, né? Com aqueles nomes, Savicevic, Vujovic, Stojkovic, né? O Suker, Davo Suker foi aqui na Croácia, estava lá na reserva lá da Iugoslávia. Só que a parte da Iugoslávia é a parte da Sérvia. Complicado falar isso, né? A Sérvia vai disputar em 2022, está no grupo do Brasil. Então a história aí, geografia, cara, Iugoslávia, a famosa Iugoslávia. Eu vou citar aqui o fato mundial da Iugoslávia, né? Tinha Savicevic, que jogou no principal destaque do Estrela Vermelha, hein? Um ano depois, esse Estrela Vermelha seria campeão mundial, hein? Acabou batendo Colo-Colo, também outro surpreendente aí do Chile. Foi campeão mundial, hein? Savicevic, jogador do Milan, campeão do mundo com Estrela Vermelha. Foi a primeira vez que uma equipe da Iugoslávia ganhou o campeonato de clubes, né? Eles ganharam a Europa, depois ganharam. Falar também, estou falando aqui da Iugoslávia, né? A Iugoslávia acabou sendo eliminada pela Alemanha, do Mataus, né? Jogo dificílimo, poderia chegar à final, mas a Alemanha não deixou. De novo a Alemanha interrompendo a passagem dessas seleções. Falei também da Bélgica, a Bélgica também, ela chegou ali perto, né? Mas o Maradona não deixou. O Maradona trouxe essa turminha toda aí de nome complicado: Seulemans, Sifo, Pifaf, Prodhome, goleiro. Pifaf e Prodhome são goleiros. Eu tô falando aqui porque eu tô lembrando das figurinhas da Panini, mas sem o bafo. Já tava meio velhinho para ficar jogando bafo. Mas eu tinha as figurinhas, né? Na parte da educação, eu ficava trocando figurinha com os alunos e acabei gravando muitos nomes aí e no vídeo. Boa participação da Bélgica, boa participação da Iugoslávia. Também teve no grupo da morte aí, eu falei da Bélgica, tinha a Espanha, tinha o Uruguai, a Espanha do Michel, né? O Michel é conhecido aí, né? Alguns jogadores do Real Madrid, né? Conhecido, campeões do mundo, né? Hierro, principalmente o zagueiro Hierro aí. E eles acabaram entrando aí, Michel Hierro, né? Os destaques aí da Espanha. Uruguai, os brasileiros conhecem o Uruguai, alguns jogadores do Uruguai. Os dois Rubens, né? O Rubens Sousa chegou a jogar na Inter de Milão, né? Aquela época do show do esporte, você via o Rubens Sousa, o atacante, né? Que fazia gols, Rubens Sousa. E o Rubens Paz,
que chegou a jogar no Internacional de Porto Alegre. O pessoal gaúcho aí vai lembrar do Rubem Paz. E o famoso campeão do mundo várias vezes de clubes. Esse aí não conseguiu ser campeão mundial com o Uruguai. É o chamado Hugo de León. Quem não lembra do famoso Hugo de León? Campeão do mundo com o Grêmio, né? Jogou lá no Nacional, grande rival do Peñarol. Depois veio jogar no futebol brasileiro e acabou sendo campeão da Libertadores e campeão mundial contra o Hamburgo, né? O Hamburgo de Félix Magath, melhor jogador do Hamburgo em todos os tempos, hein? Félix Magath, segundo alguns, né? É porque essas listas sempre tem revisão. Por isso que todo mundo que ouve tem que ter, pode mudar isso aí. Isso aí, pelo menos que eu li, o Félix Magath, e foi o cara que fez o gol lá que eliminou o poderoso Juventus, hein? Sorte do Grêmio. Imagine o Juventus, hein? Platini, Boniek, Laudrup, do mesmo time. E o Hamburgo foi lá e ó. E esse Félix Magath, cara que jogou lá em 86, 82, faz parte da Alemanha, né? Do grupo da Alemanha, que não conseguiu. E aí você tem o De León, né? Hugo De León jogou no Corinthians, né? Quem não lembra daquele time dos anos 80, no meio dos anos 80, lá, aquela seleção corintiana que montaram com a pretensão de ser campeão do mundo e foi pífio, né? Jogou no Grêmio, jogou no Corinthians, jogou no Santos Futebol Clube, memória boa. Em 86 o Santos foi aí campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista, mas sucumbiu contra o primeiro time do interior a ganhar o Campeonato Paulista, a Inter de Limeira. Rapaz, a memória, hein? Tinha o Paulo Leme, né? O Santos acabou sendo eliminado pela Inter de Limeira e a Inter de Limeira depois foi para a final contra o Palmeiras e ganhou aquele Paulista. Mas o De León estava ali, o Dunga estava ali, o Dunga, o Zangado, eu poderia ser chamado de Zangado. E por falar em Uruguai, mudando do Uruguai para o Brasil, vivemos a era Dunga, exatamente. Eu falando que ele jogou ali, jogou em 86, estamos falando dos anos 90. Anos 90, o Dunga já estava ali na seleção e o povo falava, era Dunga. Uma seleção, tirando o Careca, tirando alguns jogadores aí de destaque em Copa, né? O Careca fez muitos gols na Copa anterior, 86. Eu falei do Careca, né? Falei do Guarani, falei Careca, tava de novo aí, em grande fase, fazendo gol, depois jogando no Napoli, né? Com o Maradona. Um grande nome aí dessa época aí. Tinha o Valdo, né? Jogou no Grêmio, jogou no Santos também, o Valdo, né? Mas o pessoal lembra muito também, dessa época aí, dos Menudos de Cilinho, São Paulo. É isso aí, cara. O pessoal São Paulino vai lembrar, um ano sim, um ano não, São Paulo era campeão. São Paulo foi o rei da década de 80 no Campeonato Paulista. Podem olhar aí. Tinha Silas tinha, foi para a seleção. O Miller, olha o Miller aí. O Miller, não confundir com aquele Gerd Miller da Alemanha. Miller, como tem Miller no futebol, né, cara? Miller, tem Miller com U, M-U, e o I, M-I, Miller. Casou com uma modelo, depois ficou pobre, aí virou. Tinha São Paulo, ano sim, ganhou o brasileiro de 86, né? Curioso, né? Ganhou um brasileiro 86, aquele jogo lá. Eu falei em 78 que o Careca deu o título pro Guarani, depois o Careca tirou o título do Guarani. Fez o Guarani levando o título, aí o Careca foi lá e fez o gol, depois foi para os pênaltis e o Guarani perdeu os pênaltis. Quer dizer, o Careca deu o título em 78 com gols e tirou o título com a camisa do São Paulo. Outra curiosidade aí para marcar aí. Rapaz, o Careca, hein? Na Copa do Mundo, jogou com a Suécia, né? Suécia, nossa, como o Brasil joga com a Suécia, cara. O Brasil tem o recorde de ter feito mais gols na Suécia da história aí das competições. Ganhou de 7-1 lá em 1950, né?
7-1, foi a maior goleada que o Brasil meteu lá no Brasil. Depois tomou o contrário, né? Tomou 7 da Alemanha, que coisa feia, cara, coisa horrível. Pô, no Brasil, cara, tomar de 7, bate nos bêbados, depois apanha lá dos Bulldogs. Pô, cara, bateu, ganhou da Suécia, ganhou da Escócia e também ganhou da Costa Rica. Né? Aí, uma mistura aí de gols entre Careca e Miller, né? Os jogadores do São Paulo. Né? Destaque do jogador do São Paulo. E essa década de 80 aí que eu tô falando aí com o São Paulo, depois formaria a base para ser campeão mundial, né? Tornar aquele São Paulo com terceira maior torcida do Brasil, aí, os São Paulinos. Difícil, hein? Rapaz. Aí tinha também na zaga os Ricardos, né? Os chamados Ricardos. Ricardo Rocha, que jogou no Santos também, que jogou no Real Madrid, depois veio jogar no Santos. O Ricardo Gomes também, que teve problema, teve AVC, né? E foi diretor do Santos também, gerente de futebol. Hein? O Ricardo Gomes jogou no Fluminense. Ficou famoso aqueles campeonatos que o Fluminense ganhava também nos anos 80, né? Tinha o casal 20 aí, o Washington Assis, os falecidos, né? O Washington e Assis. E o Ricardo Gomes estava ali jogando e formou a dupla, o central e o quarto zagueiro dessa seleção de 90, os Ricardos. Ricardo Rocha e Ricardo, grandes jogadores. Só que ia esperar mais uns 4 anos aí para ser campeão do mundo aí. Mas aí o Ricardo já não estava mais. O Ricardo Rocha já estava na reserva lá nos Estados Unidos. Tinha o Tafarel, né, para começar aí, o defensor de pênalti, segundo alguns, o maior goleiro da história do Brasil, né? Eu ainda considero o Gilmar, né, lá atrás. Não vi o Gilmar jogar, jamais. E depois o Brasil passou pela Costa Rica, surpreendente Costa Rica, né? Que homenageou um time de futebol local, né? Jogou aquela camisa parecida com a do Santos, né? Mas era uma homenagem ao clube de lá da Costa Rica. E estreando aí, América, normalmente seleção da América Central não tem costume de fazer boa campanha, não. Dá vexame, né? Vocês viram lá em 82 lá que o El Salvador perdeu de 10-1 da Hungria. Vocês viram lá no post lá que eu coloquei. 10-1 para a Hungria, El Salvador. El Salvador revezando com o Honduras e a Costa Rica, né? Entre esses daí, a Costa Rica é quem tem feito estrago, né? Costa Rica. Rapaz, a Costa Rica não estava jogando aí no Brian Ruiz. Brian Ruiz foi um dos piores jogadores do Santos aí, da história do Santos. Né? Só comeu dinheiro, processou o Santos, né? E não conseguiu jogar o Brian Ruiz, né? Para confundir Brian Ruiz. Um jogador de decepção do futebol brasileiro, esse costarriqueiro aí. Né? Comeu muito dinheiro milionário do Santos, mas não jogou, nem apareceu. São Paulo já não tinha física, agora vai jogar a Copa do Mundo aí de 2022, a Costa Rica se classificou, né? Estranho isso aí, cara. Vamos deixar para as outras Copas, que a Costa Rica continua fazendo estrago. Passou de fase, foi a segunda do grupo, deixou a Suécia e a Escócia de lado. Costa Rica, né? Depois você também tem a Alemanha foi passando seus adversários, né? Vencendo todos esses seus adversários e empatou com a Colômbia, né? Colômbia, fala depois aí, esquecer da memória aí, que a Colômbia tinha o famoso falecido Fred Rincón, tinha Valderrama e tinha também o zagueiro Escobar, que depois de 4 anos ele seria assassinado, porque ele falhou com os Estados Unidos, né? Mas estava jogando essa Copa aí. Valderrama, né? Que hoje é ator de novela, né? Com esse cabelo aí. Dizem que ele agora é ator, né? Novela da Colômbia. E o falecido Rincón jogou no Palmeiras, só não jogou no São Paulo, mas jogou nos 3. Jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no Santos também. Foi vice-campeão paulista aí, 2000, né? Quando o Santos tinha o Valdo também.
E tava nesse grupo aí, o Fred Rincon, né? Conseguiu empatar aí com a Alemanha, tava perdendo a Alemanha e o Rincon fez o gol. Redin também, um jogador menos conhecido, mas os dois aí da história são os mais conhecidos, né? O Valderrama e o Fred Rincon. O Fred Rincon também por jogar no futebol brasileiro, né? O falecido Fred Rincon, campeão mundial daquela embrião da FIFA, né? Pelo Corinthians, né? Campeão brasileiro pelo Palmeiras, só não conseguiu ser campeão no Santos, mas quase. Contra o São Paulo levou em 2000, Paulista. Santos, a época que o Santos estava soltando dinheiro para os jogadores aí, né? Jogou junto com ele, pouca gente lembra disso aí. Mas, além da Colômbia, eu estou falando da própria Alemanha, né? A Alemanha já veio com parte daquele time, né? A Alemanha, por incrível que pareça, ela tinha sido vice em 82, depois em 86, né? Ele perdeu para a Itália, do Paulo Rossi, depois perdeu para a Argentina, do Maradona, e vinha direto na terceira Copa do Mundo. Já fez algumas trocas, né? O curioso é que o Lothar Matthaus é o jogador que mais jogou Copa do Mundo. Ele jogou 5 Copas do Mundo, né? E ele já veio preparado, né? Já veio com uma seleção aí preparadíssima, né? Boduil, Guilherme no gol, né? Com destaque aí, o jogador de Auzenthaler, né? E Voller, Klinsmann, Littbarski, vários jogadores aí das revelações aí, muitos jogadores que não participaram de outras Copas do Mundo. O Matthaus já tinha participando aí desde 82. E aí a Alemanha foi conseguindo seus resultados. O jogador mais famoso aí estava no banco, né? Da história. Era o Franz Beckenbauer. Ele seria também o primeiro técnico não é só o Zagallo, né? E o primeiro jogador que foi campeão, o segundo jogador que foi campeão como jogador e campeão como técnico. Esse nome é Franz Beckenbauer, grande jogador, né? Conseguiu o título mundial em 74. Depois ele levou a Alemanha a ser campeão mundial, né? Vocês sabem que a Alemanha venceu o primeiro jogo, o jogo com o Maradona, né? O Maradona da Argentina, o gol do lateral Bremer, né? O arrogante Bremer, né? Que apareceu aí, disse que tinha perdido tudo, né? Gastou o rodo, o lateral Bremer, que jogou na Inter, né? O Lothar Matthaus também jogou na Inter de Milão, da Itália, né? 1990 era uma época do futebol italiano. O futebol italiano está meio caído, né? E foi uma época que eu assisti aquele programa do Luciano do Vale, né? Na Band, na Bandeirantes, show de esportes, né? Ficava quase das 11 horas até as 6, demorava bastante, show de esporte. E aí eu via muito o campeonato italiano, foi daí que eu comecei a ver esses jogadores também, né? O Matthaus, o Bremer, o Sifo, né? Chifo, chifrudo, Vincenzo Chifo. Ele é um grande nome da Bélgica, levou a Bélgica aí, se não ganhou, se destacou aí, tá na Copa de 86, né? Só não chegou na final com o Maradona. Maradona encaçapou os belgas, né? Com aquele centroavante lá. O pessoal falava Kulemans, se escrevia Seulemans. Isso aí é da lembrança das figurinhas da Panini, né? Os álbuns da Panini. Escrevia Seulemans, o pessoal falava que é Kulemans. Cara, a diferença, né? Esses caras aí. Outra seleção, além de falar que a Argentina também foi ali ganhando, né? Foi modificada, né? Na parte da zaga aí. E o goleiro Goicoechea, defensor de pênaltis, né? Se tornaria na história aí um grande defensor de pênaltis. Desotti, Trólio, cara. Nome feio, cara. A mulherada que vai ver esses nomes aí, vai ver a figurinha, o cara
Cara, até bem parecido aí, mas sinceramente, a Argentina já veio, não voltando no jogo, alguns jogadores não dá para lembrar, cara, todos os jogos, mas tirando a história, teve umas substituições, né? E aí colocaram o Trólio fez gols da Copa de 90, Trólio, olha aí. Aí a Argentina foi, ganhou os seus jogos também, né? E mais importante, vou falar todos os jogos, claro, da Argentina, mas é importante falar da Argentina que novamente eles pegaram o Brasil, ou o Brasil pegou a Argentina. Em 82 foi aquele show, né? 3-1. Desta vez a Argentina veio mais esperta, né? Teve aquele líquido lá estranho que deram pro Branco, né? O Branco também jogou aí, estreou, né? O Branco lateral esquerdo do Fluminense, campeoníssimo pelo Fluminense, campeão brasileiro pelo Fluminense, depois foi embora e tava jogando, depois seria titular lá. Tinha o Jorginho, né, na lateral, Jorginho e Branco. E falaram na história aí que colocaram um líquido meio estranho aí pro jogador brasileiro, um jogador no programa lá, o líquido, e o Brasil jogou, meteu bola na trave, jogou até bem, cara, mas é aquela história. É um jogo, futebol nem sempre o melhor, o que ataca mais ganha a partida. Foi considerada a Copa de 90 a Copa da porrada. As seleções que deram porrada foram chegando. Mais uma, né? Pra mim, mais uma Copa da porrada. Teve várias. E o Brasil jogou, bateu a bola na trave, aí teve um contra-ataque, uma jogada com o armador, né? Não é só goleador, o Maradona também estava armando, fez uma boa armação ali pro... Dizem que era cheiradora, mas aí eu não posso confirmar. Canidia, Cláudio Paul Canidia, o jogador atacante aí, venenoso. Não era aquela grande coisa, mas ele conseguiu chegar na frente, levou o goleiro Tafarel e vice-gol lá na casa dos Canotes. E o Brasil dançou pelo um dos seus maiores rivais. E com o Maradona. Se o Maradona deu um pontapé lá e com o Batista e foi expulso, e depois no jogo contra o Brasil, eles saíram vitoriosos, ganharam do Brasil. A Argentina também pegou a Itália, né? A Itália que veio aí também, a Argentina e Itália, uma parte torcendo pro Maradona, outra parte... Agora tá todo mundo vaiando, né? O jogo contra a Alemanha. Tocando o hino nacional, o Maradona xingando, né, os caras. Filha da puta. Hijo da puta. Como é que é? Hijo da puta. E aí, dificílimo o jogo, o Caniggia fez gol, né? A Itália fez gol, depois o Caniggia fez outro. Aí 1-1, foram pros pênaltis e a Argentina passou de novo, 4-3. A Itália chorou ali, perdeu a Copa para o Maradona, desclassificado pelo Maradona, assim como o Brasil. O Maradona também passou pela Itália e jogava lá no Napoli. Aí a Alemanha ganhou, né, da Iugoslávia, aqueles Vujovic, todo mundo lá, Stojkovic, né, e bem a Iugoslávia, né, Iugoslávia sempre tá fazendo boas campanhas aí, a Iugoslávia, né? E aí, que era Iugoslávia, né, agora é Sérvia, né, mas a Croácia chegou aí de novo aí, em 2018, né, a fazer parte essa turma de futebol aí que se espalhou pelas seleções diversas que se formaram lá quando a Iugoslávia desintegrou. Eliminou e teve o jogo também da Alemanha contra a Inglaterra, né? A Inglaterra, agora juntando, a Inglaterra tinha ganho dos Camarões, né? Roger Milá, quando a Colômbia passou,
né? A Colômbia passou no grupo, mas depois foi enfrentar os Camarões. Aí o René Guita falhou, aí quem se consagrou foi o Roger Milla lá. E aí os camaroneiros foram pegar a Inglaterra. A Inglaterra participou na primeira fase do grupo modorreto, né? E a maioria dos jogos é um empate. 0-0, então saí Irlanda, Holanda. Outra coisa aí, né? Decepção dos holandeses, hein? Os holandeses não jogaram nada. Os holandeses, você sabe, que faziam parte daquele time que foi campeão mundial em 90, o Milan, o terrível Milan dos holandeses. Van Basten. Curiosamente, não era Marco Van Basten, não. Segundo a literatura, o nome dele era Marcel Van Basten. Marcel. Não tinha nada de Marco Van Basten, não. Não tinha nada de Marcos Van Basten. Né? Fez uma... Mas passou. Empatou com o Egito, empatou com a Inglaterra. Não foi bem não a Holanda não, essa Copa aí a Holanda estava com dor de barriga, porque vocês sabem que a Holanda tinha sido campeã pela primeira vez na história da Euro, né? Euro 88. Aí tinha o Gullit, tinha o Van Basten, tinha o Koeman, Rijkaard, né? Aquela turma lá que foi campeã do mundo, chegou na Copa do Mundo. E aí foi pescagem, tinha ainda. Foi a última Copa que teve sorteio, né? Empates e teve sorteio. Aí um foi pegar outro foi pegar um. Né? A Colômbia dançou, a Colômbia do Valderrama dançou contra Camarões. A Inglaterra, por esse monte de empate, acabou pegando a Alemanha, sucumbiu nos pênaltis também, 4-3. Né? Aí a Alemanha foi para a final. Né? A Alemanha do Lothar Matthaus, tinha o Hassler, tinha o Cataclisma, né? Cataclisma, goleador aí da Alemanha novo, né? Da turma dos Miller, do grande Miller. Hoje é o Klose, né? Que é artilheiro da Copa, mas é o Klinsmann, foi treinador dos Estados Unidos depois, né? É o Cataclisma. Aí tá fazendo gols aí, junto com o Vôlei, né? Tudo Bulldog. Todo centroavantão Bulldog. Do tipo Bulldog, tarracado, grandão. E chegou na final e com toda a pose e com aquela camisa, né? Camisa que vocês veem aí. Camisa bem legal, né? Bem estilosa, né? As listas da bandeira da Alemanha. E chegou aí contra a Argentina. A Argentina eliminou o Brasil, como vocês sabem, né? Com o gol do Canija. Depois eliminou a Itália nos pênaltis. Foi uma Copa violenta, né? Tanto que a própria Irlanda foi uma seleção que chegou nas quartas de finais. Tinha o Aldraides, né? Tinha o Tony Cascarino. Empatou o jogo, chegou nas quartas. Só foi eliminada pela Itália, né? Depois a Itália foi jogar. A Itália não, também, além dos jogadores que eu falei lá na frente, eu falei do Baresi, falei do Maldini, né? Tinha o Donadoni, tinha o Gianluca Vialli, artilheiro. Mas, na reserva, tinha o Schillaci. O Schillaci também foi um jogador que resolveu aí, toda vez que entrava, fazer gols. E a Itália foi passando pelos gols desse Salvatore Totò Schillaci. Não esqueci não, hein? Nesse monte de informação aí, o Schillaci foi artilheiro da Copa, hein? Chorou, né? Eles não conseguiram, depois eles acabaram vencendo a Inglaterra na decisão do terceiro lugar. Por isso que eu falo sempre, coloco sempre nos vídeos os melhores, os quatro que sobraram, né? Alemanha, Argentina, Itália e Inglaterra. A Alemanha foi campeã do mundo, né? Com o gol de Bremen, de pênalti. O Maradona chorou, né? Perdeu. A gente tinha ganho aquela Copa lá de 86. Agora, desde quando o Sul-Americano ganhou Copa do Mundo dentro da Europa? Só o Brasil em 58. Difícil, né? A Argentina queria, porque queria. Teve jogadores expulsos, hein? Foi um dos primeiros jogadores aí de Zotti, o outro eu não tô lembrando.
foram expulsos. Foi a primeira vez que teve expulsão em final, né? Que vexame, cara. Além de perder, teve jogador expulso, né? E foi expulso e aí tinha o Trólio, tinha o Cletone, tinha o Trólio. O Thiago também estava jogando nessa Copa. Ele fez o gol lá, foi importante, né? O Chaga. Os primeiros, né? O Batista parece que não jogou, sim. Batista jogou. Eu falo Batista, que Batista, Maradona e o outro jogador que eu estou lembrando foram os únicos jogadores que participaram de 2 Copas do Mundo, né? Junto com os brasileiros lá, que eu também, né? Eu vou colocar na edição aí certinho, né? Porque agora dá para lembrar tudo. O que faltou eu coloco na edição. Uma Copa também, então faltou alguém? Não faltou, acho que não faltou ninguém não, todo mundo foi citado aí. A Inglaterra também estava tentando o título, né? Não ganhava desde 66. O destaque aí foi o que está com problemas na Inglaterra hoje, né? Tá até andando nas ruas. O Gascoigne, né? Paul Gascoigne também foi importante, né? Foi importante na Euro e fazia o meio de campo ali com a Inglaterra. O Paul Gascoigne, Gaza, isso que foi encontrado aí nas ruas, estava mendigando, né? Bebida, né? Problema de bebida, o Gascoigne, Paul Gascoigne. E tinha o Lineker, né? O artilheiro da Copa, importante, né? David Platt, não esquecendo do David Platt, que ele fez o gol também importante aí contra Camarões, né? Fez o David Platt, né? E a Copa do Mundo de 1990 vai terminando com a Alemanha. A Alemanha, mais um país que conquistou o tricampeonato mundial. Eles conquistaram em 54, né? Qual o nome daqui? Fritz Walter, né? E depois, 20 anos depois, com Beckenbauer, né? E agora ganharam com o Lothar Matthaus. Além de ganhar a Copa do Mundo, o Lothar Matthaus é considerado recordista de jogos em Copa, né? Jogador que jogou na Inter de Milão, né? Não conseguiu ser campeão de clubes, né? Como muitos jogadores aí, no caso dos italianos, né? O Baresi, aqueles jogadores lá. Também teve uma passagem discreta do Baggio, né? Roberto Baggio. O problema do Roberto Baggio é que ele poderia ter emplacado essa Copa, mas depois de 94 ele já estava arrebentado, que nem o Zico. Eu falei do Zico, né? Estava meio baleado, mas conseguiu chegar na final. E a história vocês aí vão ver nos próximos vídeos, né? Esses jogadores apresentando vários jogadores, né, da história, né? A parte que vocês viram aí de clubes brasileiros, né, clubes internacionais. E por hoje é só.